tudo certo? E aí, legal? Gostaram do vídeo 1 que a gente falou sobre a letra A do método? Se você está assistindo aqui no YouTube, aqui em cima vai ficar um cardzinho, acho que é desse lado aqui fica um cardzinho para você clicar e voltar no vídeo 1 que a gente fala de abordar positivamente, tá? Se você está em outros canais, é só puxar aí para cima, rola aí ó, que você vai achar esse vídeo alguma paradinha aí. Então hoje a gente vai falar, a gente está falando da metodologia Atende, né? Então a gente já falou da letra A, abordar, e agora vamos falar da letra T, tem as necessidades do seu cliente. Gente, a venda, né, é muito mais do cliente do que você. O cliente não quer escutar dele. Ele não quer escutar de você, ele quer escutar dele. Então, para você vender um carro, para você entender, para você comercializar, eu até falo o seguinte, conhecimento técnico é ótimo, é maravilha, mas conhecimento técnico não dá camisa para o vendedor. O que dá camisa para o vendedor é conhecer de gente, conhecer de pessoa, saber quem é que está na frente dele, para poder fazer um rapport legal, para poder se parecer com o seu cliente, para poder diminuir as diferenças de atendimento. Então, para isso, a pesquisa é essencial, não dá para eu vender um carro para uma pessoa que eu não sei como é que vai usar o carro. Então, assim, dentro da parte da pesquisa, você tem alguns tijolinhos, né, algumas situações que são importantíssimas. Primeira coisa que você tem que fazer, controlar a sua ansiedade e controlar a ansiedade do cliente. Hoje eu estava aqui na recepção aqui, com a recepcionista, entra cliente extremamente ansioso. Então assim, você que é vendedor também tem ansiedade, todos nós temos ansiedade. E a ansiedade, ela tem a parte boa, porque se você se preocupa com a sua função, se preocupa com o que você vai fazer, é óbvio que você vai ficar ansioso, não pode dar certo, não pode dar errado, eu preciso atender o cliente. Se você fica preocupado com isso é sinal que você está comprometido. Isso é uma parte da ansiedade que é boa. Lógico, tem partes da ansiedade que pode te prejudicar, mas isso é legal. Então assim, controla a sua ansiedade, respira, você vai atender, fica calmo. Porque quando você está calmo, você está mais tranquilo, você consegue enxergar. Então, controle a sua ansiedade e tenta controlar a ansiedade do cliente. Como é que você controla a ansiedade do cliente? Quebra o gelo. Existe um modelo mental, que no treinamento a gente fala muito sobre o modelo mental, e o modelo mental sobre o vendedor. Então existem vários modelos mentais que os clientes têm sobre a gente que vende carro. Então, inúmeros. E aí, eu vou falar aqui que senão não vai dar tempo, mas depois no treinamento você vai saber sobre isso, tá bom? Então assim, o cliente ele entra armado, né? Ele entra na porta assim armadão, porque ele acha que do outro lado tem um vendedor, então você tem que quebrar essa armadura do cara. Como que você quebra essa armadura do cara? Mostrando que quem está do outro lado não está só focado no dinheiro, está focado no atendimento, está focado na real necessidade do cliente. Oi, Sandré, tudo bem? Meu nome é tal, tá? Seja bem-vindo à nossa loja, a gente já falou no outro vídeo. Vamos tomar um café comigo, tenta quebrar o gelo, tenta levar ele para o café, tenta levar ele para uma recepção, tenta tirar ele daquela parte do ambiente de loja, daquela parte ali, ó, né? Ali, ó, na recepção da loja, tenta tirar ele dali, tenta colocar ele num lugar mais tranquilo. Quando eu falo tenta, porque não é toda vez que você vai conseguir, mas tenta. Não conseguiu, ele já quer ver o carro? Beleza, vai no carro, mas respira, vai no carro mais tranquilo e aí você começa a fazer a sua sondagem, começa a fazer a sua pesquisa, pergunta. Quem domina a negociação é quem pergunta, nunca é quem responde. Então assim, se de repente o cliente está te fazendo muitas perguntas e você percebeu isso, aí a banana está comendo macaco, entendeu? Então não dá, então você precisa reverter isso, tá? Pergunta aberta ou pergunta fechada, você que sabe, velho, você que sabe. O problema de pergunta, o que é pergunta aberta e pergunta fechada, só para você entender isso, não tem problema não. Pergunta aberta, o que é pergunta aberta? Pergunta aberta é assim, tipo, você pode fazer uma pergunta assim, você fala assim, e aí, Gi, tudo bem? Como é que você tá? Eu tô gravando aqui, mas eu vim aqui um pouquinho, parece aqui, deixa eu mostrar a Gi tá aqui. Gi, oi, tudo bem? Legal, a Gi, qualidade sensacional. Então assim, você faz pergunta aberta, fala assim, Gi, e aí, você gosta de que cor que você gosta? Ela pode falar, gosta de roxo, vermelho, azul, e aí você tem um carro amarelo, então não vai suprir a necessidade dela. Então você tem que fazer pergunta fechada, se caso for a sua necessidade. Qual é a pergunta fechada? Gi, entre o vermelho e o preto, qual cor que você gosta mais? Aí, teoricamente, ele vai, né, tender a isso daí. Então, faça perguntas que a gente chama de qualificadoras. Então, o primeiro ponto é quebrar o gelo. Segundo ponto, fazer perguntas qualificadoras. Perguntas que qualificam o seu cliente, se ele já conhece a loja, se ele já esteve aqui, se ele já conhece a marca, se ele sabe da cultura da marca. Enfim, essas perguntas, elas não tem que ser igual ao IBGE, que você pega uma prancheta e fala, tem filho, 4 filhos, 5 filhos. Não é assim. São perguntas qualificadoras, elas têm que vir de acordo com a situação. Se você, de repente, é um vendedor que começou a vender carro agora, e você não está familiarizado com algumas perguntas,
É só me mandar uma mensagem aqui, meu celular tá aqui, vocês estão vendo, fica aqui. É só mandar uma mensagem, André, você falou das perguntas, você tem as perguntas? Eu tenho, eu te passo, não tem problema não. Não tem custo, não tem nada, entendeu? Te passo as perguntas, mas façam perguntas qualificadoras. Pergunta que qualifica a negociação. E essas perguntas, elas não têm um momento certo, só naquele momento para serem feitas. Elas podem ser feitas em qualquer momento, qualquer momento. Na hora da demonstração, quando você for fazer um test drive, quando você for mostrar a oficina para gerar benefício na loja, para gerar valor, né? Porque às vezes você pega um cliente, você não sabe, você tem que levar na oficina. Olha, nossa oficina assim, você vê como o mecânico ele atende o carro com capinha, tudo bonitinho. Isso gera valor pro cara, entendeu? Isso gera valor, ajudando a negociação, mas poucos fazem isso, mas é muito legal. E aí você vai para um outro ponto, que é você saber ouvir, cara. A gente tem duas orelhas e uma boca só, você tem que ouvir o seu cliente. O cliente ele dá sinal de compra, ele fala o que ele quer. Hoje mesmo eu estava ouvindo um cliente aqui, o vendedor falou assim, olha, não consigo fechar hoje porque eu preciso ver isso. O cliente falou, tá, mas se fosse para fechar hoje, como você faria? O cliente fechando a coisa e o vendedor, isso enlouquece, mas enfim. Então saiba ouvir, ouça, e quando você ouvir, quando o cliente falar alguma coisa, incentiva a comunicação. Lembra que a gente falou sobre a inclinação, rapport, balança a cabecinha no sim. Ah, senhor Deus, você está falando isso? Que bacana, mas o senhor viaja? Pô, aqui em São Paulo, quando as pessoas falam que viajam para o litoral, aqui em São Paulo você tem poucas vias para ir para o litoral, você tem 2 ou 3, então você sabe para onde o cara vai, né? Mas faz de besta, sabe aquele ditado, se faz de besta para não perder o amigo? É exatamente isso. Ah, dona G, a senhora falou que vai para a praia, que bacana, que rodovia que a senhora pega? Ah, eu pego essa e essa. Ah, então, esse carro tem farol de neblina, né? Que é a característica, ele vai te dar mais segurança na estrada. Então, de acordo com o que você faz sua pesquisa, você usa depois na demonstração, usa para colocar os seus benefícios a favor do cliente. Então, assim, pergunta, incentiva, né? Porque tem vendedor que às vezes fala assim, ah, o senhor, o cara fala, o senhor viaja? Aí o cliente fala, ah, eu viajo, ah, que bacana, aqui a gente tem financiamento em 30 e em 60. O que tem a ver financiamento com viagem? Então isso só mostra que você não está prestando atenção, que você está nem aí, você tá moda, entendeu? Tá com a teclinha do foda-se apertada e acabou. Então não precisa, pergunta, escuta, incentiva a comunicação. E anota para você não esquecer, tá? E por último, dentro dessa necessidade, de você entender as necessidades, você vai organizar as informações, tá? Porque tem cliente que fala muito, foge do assunto, você tem que trazer toda hora para o assunto, você tem que afunilar o assunto, não tem problema nenhum você entrar em outros assuntos, desde que você consiga trazer ele para o foco. Porque tem cliente que fala muito, tem vendedor que fala muito, quando eles falam muito eles se conversam, gostam, saem daqui, vão para o boteco, tomar uma cerveja, mas não comprou o carro, tá no Facebook, tá no Instagram, mas não comprou o carro que é bom, não comprou nada. Então a gente precisa entender direitinho como é que esse cliente funciona e você tem sempre que tomar a rédea da conversa. A rédea da conversa tem que estar na tua mão, ok? Essa é a letra T. Tenha as necessidades do seu cliente para poder oferecer um produto certinho. Isso vale para zero, isso vale para semi-novo, isso vale para oficina, isso vale para tudo, velho. Até para relacionamento, né? Você tem que saber, né? As paradinhas. Tá bom? Um abraço apertado e outro. O nosso webinário sobre leads é nesta sexta-feira. Sexta-feira agora, dia 13 às 8h30. O link para fazer a inscrição é gratuito. Tá aqui embaixo. Se inscreve e participa com a gente que vai ser muito legal. Sexta-feira às 8h30 vai ter um material bem bacana.